sejam bem-vindos ao Diário Claro, o podcast do Diário da República. Hoje vamos falar sobre o Tribunal Constitucional. De certeza que já ouviu alguma destas expressões nas notícias. Por exemplo, o Tribunal Constitucional chumbou a lei. Ou então, o Presidente da República pede a fiscalização de um decreto ao Tribunal Constitucional. Já ouviu? Certamente que sim. Vamos hoje explicar o que é que isto significa, conhecer o Tribunal Constitucional, o que é que os seus juízes fazem no dia-a-dia e dar resposta então às questões mais comuns sobre este tema. Para nos ajudar nesta conversa, recebemos hoje Gonçalo de Almeida Ribeiro, que é professor de Direito, juiz e vice-presidente do Tribunal Constitucional. É um gosto tê-lo aqui, muito bem-vindo. Muito obrigado, Inês, é um gosto estar aqui. Muito bem, vamos começar pelo princípio. O que é, então, o Tribunal Constitucional? Bom, a tarefa principal, não a única, do Tribunal Constitucional, aquela tarefa que a Constituição diz ser a razão de ser da sua existência, é precisamente a de assegurar que as leis observam, cumprem o que está estipulado na Constituição. Sobre o que é que significa exatamente a missão do Tribunal Constitucional, pois talvez me queira fazer outras perguntas, ele é formalmente uma missão muito simples, porque para além de várias competências secundárias, que têm alguma relação com esta competência primária, como eu disse, o Tribunal Constitucional o que faz, sobretudo, é controlar, fiscalizar, policiar o poder legislativo, que é o poder que, ao contrário dos demais, classicamente, na construção do Estado de Direito democrático, é o poder mais livre. Mas essa liberdade está limitada pela Constituição. Agora, esta definição simples da missão do Tribunal Constitucional é o juiz do legislador, isto é, garante que o legislador opera dentro dos limites que a Constituição define. É uma definição cuja simplicidade é meramente aparente. E a razão de ser disso é que a Constituição é uma lei singular, é uma lei diferente das outras. E é uma lei diferente das outras por uma variedade de razões, mas há duas que eu gostaria de destacar. A primeira razão é que a Constituição é muitíssimo menos precisa ou determinada do que a esmagadora maioria das leis ordinárias. E é por boas razões. Porque a Constituição, sendo uma norma que limita a liberdade política da democracia, dos processos normais de tomada de decisões coletivas, não pode ser um código fechado da vida coletiva, porque isso implicaria que aqueles que fizeram a Constituição se arrogariam o direito de determinar os destinos da comunidade de forma duradoura, por um período de tempo muito longo. E por isso a Constituição deixa inúmeras questões, precisamente aquelas questões em que a constitucionalidade das leis é mais duvidosa, em aberto. E por isso, quando o Tribunal Constitucional diz fui convocado para policiar, fiscalizar ou controlar a constitucionalidade das leis, na interpretação da Constituição há uma grande liberdade que o Tribunal Constitucional tem, e essa liberdade é uma liberdade politicamente controversa, porque os juízes do Tribunal Constitucional são seres humanos cidadãos como os outros, que discordam relativamente àquelas questões que têm mais temperatura política na nossa vida coletiva, e também porque se o Tribunal Constitucional for longe demais no seu escrutínio das leis, acaba por substituir-se ao juiz e ao legislador, e ao fazê-lo compromete um princípio estruturante da nossa ordem constitucional, que é precisamente o princípio democrático. E a outra razão para a Constituição ser diferente das outras leis, que está relacionada com esta, portanto, a primeira é que a Constituição é muito mais aberta do que a generalidade das leis e, portanto, o polícia da constitucionalidade tem uma liberdade muito maior do que têm os polícias, que são os juízes comuns das demais leis. A outra razão é que a Constituição tem uma pretensão de vigência duradoura. A Constituição procura ser uma norma estável, contínua, uma norma com futuro na regulação dos processos de decisão da nossa vida coletiva. E essa pretensão de vigência longa da Constituição só é sustentável, só é tolerável se a Constituição tiver aquela abertura de que eu falei anteriormente. E estas singularidades da lei constitucional conduzem a que seja, se não indispensável, pelo menos na cultura política europeia do pós-Segunda Guerra Mundial, avisado que a missão de defesa ou garantia da Constituição seja atribuída a um órgão com as características especiais do Tribunal Constitucional, que é estranhamente, simultaneamente, um tribunal, no jargão dos juristas é um órgão jurisdicional, isto é, compete-lhe dizer o direito, não é um órgão político, mas ao mesmo tempo é um tribunal francamente mais político por aquilo que faz, pela forma como são designados os seus membros
e pela atenção mediática de que é objeto do que a generalidade dos outros tribunais. Ficamos aqui a perceber, e voltando um pouco atrás naquilo que estava a dizer, que a Constituição é de facto uma lei diferente das outras. Para quem nos está a ouvir, e vamos falar muito da Constituição durante esta conversa, mas nunca tenha olhado para a Constituição e para aquilo que lá existe de tão importante para todos nós, consegue destacar 2 ou 3 exemplos de normas fundamentais que todos os cidadãos devam conhecer? Eu destacaria logo o primeiro artigo da nossa Constituição, diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. De certa forma, tudo o mais que está na Constituição é uma concretização ou desimplicação desta grande proclamação de princípio, isto é, de que há um país que é Portugal, portanto há uma identidade coletiva que a Constituição toma como um dado, há um nós que é o povo português, e esse nós tem um substrato pré-constitucional, esse nós tem uma pretensão de autogoverno, é soberania, é um nós que se quer governar a si próprio, não quer ser um vassalo, um dependente, tem uma pretensão de se autorregular, de se autogovernar, e por outro lado o princípio básico desta ordem de convivência comum entre os portugueses, um princípio que a Constituição também toma como prévio a si próprio, é o da dignidade da pessoa humana. Isto é, a ideia de que cada membro desta comunidade é uma pessoa com as características da liberdade, da igualdade em relação a todas as outras pessoas e da singularidade ou da individualidade. Isto é, a ideia de que as pessoas não são fungíveis, não se podem transacionar umas pelas outras. Este artigo 1º é o mais relevante da nossa Constituição. Bom, depois, em matéria de direitos fundamentais, por exemplo, a Constituição diz muitas coisas que são não só acessíveis, mas muito relevantes para o cidadão comum. Eu destacaria, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, que é um direito simultaneamente pessoalíssimo e ao mesmo tempo uma liberdade pública que é indispensável ao funcionamento da democracia. A Constituição tem também uma longa lista que é pouco habitual na generalidade dos países democráticos, de direitos económicos, sociais ou culturais, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à educação. É evidente que estes direitos são também os direitos cuja concretização está mais dependente da vontade política por um lado, das condições económicas por outro, e portanto são direitos que têm sempre um certo risco de serem parcialmente retóricos, mais proclamatórios do que efetivos, mas que são direitos que não deixam de fazer parte do nosso quadro constitucional e de serem direitos cuja compreensão é imediata para o cidadão comum, porque o cidadão comum tem que aceder a estes serviços e a estes bens. Muito bem, portanto, já percebemos e definiu aqui muito bem o que é a Constituição para quem nos está a ouvir, e o Tribunal Constitucional é um verdadeiro guardião da Constituição. E vamos agora olhar com mais atenção precisamente para aquilo que o Tribunal Constitucional faz em matéria de fiscalizar, de perceber se uma determinada norma está ou não de acordo com a Constituição. Como é que este trabalho é feito na prática? Como é que já agora esta informação chega até ao Tribunal Constitucional? Por ser um órgão jurisdicional, ou seja, um tribunal, o Tribunal Constitucional tem uma característica que é própria do poder jurisdicional num Estado de Direito, que é a passividade. Não é o tribunal que se coloca questões de constitucionalidade, elas têm que chegar ao Tribunal Constitucional. Essas formas de uma questão de constitucionalidade, eu depois direi o que é uma questão de constitucionalidade, essas formas das questões de constitucionalidade chegarem ao Tribunal são os diferentes processos de fiscalização da constitucionalidade das leis. E há 2 grandes tipos de processos. Há processos de fiscalização concreta, quando uma questão de constitucionalidade surge num litígio que está a correr termos num outro tribunal. 2 cidadãos, ou um cidadão e uma empresa, ou um cidadão e a administração pública, têm um litígio de qualquer espécie, essa questão está a ser apreciada pelo tribunal, e para decidir ou para julgar essa questão, o tribunal tem que aplicar uma lei, e há uma dúvida quanto à constitucionalidade dessa lei. Dúvida essa que pode ter sido colocada pelo juiz do processo ou pode ter sido colocada por uma das partes. O que é que acontece nessas circunstâncias? Bom, há uma forma, no nosso sistema, ao contrário de alguns outros, é através de recursos que se vão interpondo da primeira decisão, desta questão chegar ao Tribunal Constitucional. Chama-se isto fiscalização concreta, porque a questão de constitucionalidade está embrenhada num caso concreto, um caso que está a ser discutido em tribunal. A outra grande forma é a fiscalização abstrata, que é aquela que, correspondendo a uma percentagem
muito pequena da atividade do Tribunal Constitucional é de longe a que tem a maior repercussão mediática. Esta fiscalização abstrata é a colocação, sem caso e por isso abstraindo de qualquer caso da vida, de qualquer litígio, de qualquer assunto que esteja a ser discutido nos tribunais, é a colocação em abstrato por um órgão que tenha a competência para isso, nunca pelo próprio tribunal, porque o tribunal é passivo, de uma qualquer questão sobre a constitucionalidade das leis. E há duas grandes espécies de fiscalização abstrata. A preventiva, antes da lei entrar em vigor, o órgão com a competência para a promulgar, com a exceção da legislação regional, isto é, a legislação editada pelas Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira. Quando se trata de legislação nacional, esse poder é do Presidente da República, do chefe de Estado. Ora, o chefe de Estado pode enviar a título preventivo um diploma para apreciação do Tribunal Constitucional e a decisão sobre a promulgação ou veto desse diploma dependerá da decisão do Tribunal Constitucional. Isto é a fiscalização preventiva, como o termo indica, antes da lei entrar em vigor, prevenindo a entrada em vigor de uma lei inconstitucional, e a outra forma é a sucessiva, já depois de entrar em vigor. E os órgãos com legitimidade, que é um termo jurídico que significa com a competência para colocar esta questão ao Tribunal Constitucional, são, por exemplo, o Provedor de Justiça, o próprio Presidente da República, o Primeiro-Ministro, um quinto dos deputados à Assembleia da República podem colocar uma questão ao Tribunal Constitucional. O que é que o Tribunal tem que fazer quando essa questão é colocada? Ora bem, do ponto de vista formal, é um exercício de grande simplicidade. O Tribunal faz a comparação entre dois objetos. Um objeto é aquela norma que foi submetida à apreciação do Tribunal, e há uma norma que está limitada pela Constituição, e a norma que lhe é superior, que é a Constituição. Esse é o objeto superior. Mas esta comparação é subtil e difícil. Em alguns casos, quando se trata de uma matéria muito técnica, a Constituição pode ser muito clara e a sua interpretação, mesmo tendo em consideração que as Constituições são necessariamente abertas e duradouras, não é uma questão de especial controvérsia. Claro está que, quanto menos difícil é a questão, menos provável é que ela chegue ao Tribunal Constitucional. Porque, obviamente, que se há pouca controvérsia no Tribunal Constitucional sobre aquela matéria, dificilmente haverá uma controvérsia entre aqueles que têm a competência de fazer chegar a questão ao Tribunal Constitucional. Mas outras questões em que a Constituição é mais aberta e em que a questão de saber se uma norma é conforme ou não à Constituição é uma questão com uma grande temperatura política e que divide razoavelmente as pessoas, o trabalho do Tribunal Constitucional é não só difícil, como também é certo que os juízes do Tribunal Constitucional, como não podia deixar de ser, são influenciados pelas suas pré-compreensões. Por exemplo, quando o Tribunal Constitucional é questionado, o que já aconteceu 3 vezes, sobre a compatibilidade com a Constituição da legalização da chamada morte medicamente assistida, em linguagem de leigo estamos a falar do suicídio assistido e da chamada eutanásia direta, isto é, de um profissional de saúde provocar a morte de um paciente a seu pedido. Nestas circunstâncias, o que é que a Constituição nos diz? Diz-nos coisas muito abstratas. A vida humana é inviolável, todos têm o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. E a questão de saber se estas opções legislativas, opções politicamente tão controversas, em questões tão fraturantes e divisivas, são conformes a uma Constituição que nos dá sinais extraordinariamente abstratos e de sinal contrário, é uma questão que é naturalmente muito complexa, que obriga a uma investigação em que o direito invade os mais diversos e difíceis domínios do saber, como por exemplo a filosofia moral, a filosofia política e por aí adiante. Mas, além do mais, os juízes do Tribunal Constitucional, como não podia deixar de ser, homens e mulheres que não se distinguem por nenhum atributo essencial da generalidade dos portugueses, também têm pré-compreensões e orientações diferentes. E por isso é que a justiça constitucional é uma justiça tão delicada. Ela é indispensável para fiscalizar um poder que, de outra forma, seria livre, e um poder inteiramente livre de limitações jurídicas é um poder que tende a degenerar para o arbítrio, e isso é intolerável. Mas, por outro lado, nesta tarefa de controle há sempre um risco de o Tribunal Constitucional, substituindo-se ao legislador, tornar-se ele próprio aquilo que a sua existência se destina a prevenir, isto é, um poder arbitrário e sem limites. Porque a palavra do Tribunal Constitucional sobre estas questões é sempre a última palavra.
Olhando um bocadinho para trás, começou então por dizer que, por exemplo, o Presidente da República pode, precisamente, pedir ao Tribunal Constitucional, recebe uma lei para promulgação, portanto, o passo antes, digamos assim, no seu processo, não enviando para publicação no Diário da República, tendo promulgado, pode ter algumas dúvidas e pedir ao Tribunal Constitucional, precisamente, que fiscalize, não é? Que, de facto, analise essa lei. O Tribunal Constitucional, concluindo que de facto existem normas que violam a Constituição, o que é que acontece então aqui? O termo jornalístico é o Tribunal chumba a lei. Precisamente. Mas este não é o termo jurídico. Ora bem, quando o Presidente da República, a título preventivo, e portanto, no momento em que decide se deve promulgar ou votar a lei, envia um diploma, que tecnicamente se chama um decreto da Assembleia da República, nos casos que são os mais comuns, em que se trata não de um diploma do Governo, mas da Assembleia da República, para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional pronuncia sobre a conformidade constitucional daquelas normas que são o objeto do pedido do Presidente da República. O Presidente da República não diz, está aqui uma lei, vejam se tem alguma inconstitucionalidade. O Presidente o que faz é apresentar um requerimento. Nesse requerimento pede que o Tribunal se pronuncie pela inconstitucionalidade de determinadas normas. Repare, o pedido do Presidente não é um pedido neutral. O Presidente da República tem que tomar uma posição. Diz, eu tenho dúvidas quanto à constitucionalidade destas normas e, como tenho uma função de controlo, não devo permitir que entre em vigor um diploma com normas que eu entendo que possam ser inconstitucionais, peço ao Tribunal que o examine e que considere estas e estas razões. E é isso que o Tribunal faz. Nesse tipo de processo específico, se o Tribunal Constitucional entender que alguma daquelas normas que integra o objeto do pedido do Presidente da República é inconstitucional, pronuncia-se pela sua inconstitucionalidade e o Presidente da República tem o dever constitucional de vetar esta lei. O Presidente da República pode exercer dois poderes de veto diferentes. Pode vetar uma lei por razões políticas, dizer, por alguma razão, por exemplo, eu entendo que está uma matéria muito controversa que não foi suficientemente debatida na sociedade portuguesa e por isso eu devolvo esta lei ao Parlamento para que o Parlamento, Casa da Democracia, o órgão deliberativo máximo, faça uma digestão melhorada ou aprimorada e promova um debate público sobre estas matérias. Bom, isto é perfeitamente legítimo, o Presidente da República pode fazê-lo. Mas uma outra forma de vetar uma lei é o Presidente da República dizer que esta lei é inconstitucional. E esta lei é inconstitucional porque o Tribunal Constitucional, que tem a palavra decisiva sobre a matéria na ordem jurídica portuguesa, assim o disse após eu ter solicitado. Isto é uma pronúncia de inconstitucionalidade. Quando a questão de constitucionalidade vem para o Tribunal também num processo abstrato, ou seja, não vindo de outro tribunal. A decisão do Tribunal Constitucional chama-se uma declaração de inconstitucionalidade, se o Tribunal entender que há normas inconstitucionais. E qual é que é o efeito desta declaração? Ao contrário do que acontece com a pronúncia de inconstitucionalidade, a lei, como já está em vigor, mantém-se em vigor. Mas ela mantém-se em vigor, palavrão jurídico, expurgada, ou seja, subtraída daquelas normas que o Tribunal Constitucional declarou serem inconstitucionais, porque esta declaração tem força obrigatória geral. Acontece por vezes que, dizendo o Tribunal que esta e aquela normas, num diploma que tem muitas mais, são inconstitucionais, estas inconstitucionalidades, embora sejam parciais, acabam por contaminar o resto do regime. Porquê? Porque o regime não pode conviver sem aquelas normas. Isto acontece também. Mas, em rigor, quando o Tribunal declara ou chumba um diploma em fiscalização sucessiva abstrata, a sua declaração de inconstitucionalidade não é sobre o diploma como um todo. Em fiscalização concreta, isto é, quando as questões que são de longe a forma mais comum das questões chegarem ao tribunal, os cidadãos têm os seus litígios em tribunal, coloca-se a questão de saber se determinada lei aplicável no processo não tem normas que são inconstitucionais, essa questão chega ao Tribunal Constitucional e aí, em Portugal, não é assim noutros países, o Tribunal Constitucional julga da inconstitucionalidade das leis e se entender que há uma norma que é inconstitucional e essa norma é aplicável naquele caso, a decisão do tribunal tem como efeito vincular o tribunal do caso, aquele tribunal de onde veio a questão de constitucionalidade, a não aplicar aquela norma. São diferentes formas de chumbo. Quando o tribunal chumba a lei, o que isto significa é ou a lei, se ainda não é perfeita, não foi promulgada, é devolvida a quem a fez, ou a lei
é amputada daquelas partes que estão doentes, que estão viciadas, é expurgada, ela é saneada daquelas inconstitucionalidades, ou então o tribunal ao qual compete aplicar aquela lei fica obrigado a não aplicar. E isto é que é ser o guardião da Constituição. É assegurar, quando estimulado por outrem, porque o tribunal não pode fazê-lo autonomamente, é assegurar que, na máxima medida possível, não se aplicam em Portugal leis contrárias à Constituição. Muito bem. Gostava agora de falar aqui sobre outras competências do Tribunal Constitucional. E uma delas que nós ouvimos agora bastante falar, que tem a ver precisamente com uma competência relacionada com os partidos políticos e as coligações. Porque ouvimos nas notícias, por exemplo, o Tribunal Constitucional não aceita a designação X. Ou então o Tribunal Constitucional aceita a criação do partido Y. Que competência é esta do Tribunal Constitucional? E já agora, que outras competências, até menos conhecidas de todos nós, também existem? Em Portugal, o Tribunal Constitucional tem algumas competências e, quando as tem sempre a última palavra em matéria de litigiosidade contenciosa e eleitoral. Essas questões podem ser questões que têm que ver com a organização de uma eleição, podem ter que ver com o apuramento de uma eleição. Por exemplo, terminou há muito pouco tempo uma fase do contencioso eleitoral relativo às eleições legislativas que se aproximam, que diz respeito à apresentação de coligações. E o Tribunal Constitucional tem uma competência que é verificar quando 2 ou mais partidos se coligam, se a coligação, isto é, se a sua sigla, denominação e outros aspectos estão conformes à lei. Esta é uma competência do Tribunal Constitucional. Por exemplo, aqui há uns anos, eu até relatei esse acordo, o Tribunal Constitucional tomou uma decisão bastante dramática, que foi a de ordenar a repetição de uma eleição. Num ciclo eleitoral, numas eleições legislativas, não as últimas, mas as penúltimas, tinha havido um problema na contagem dos votos num determinado ciclo eleitoral, e o Tribunal Constitucional, o que teve implicações grandes, porque atrasou o apuramento dos resultados eleitorais e, portanto, a tomada de posse do governo, o Tribunal Constitucional ordenou que aquela eleição fosse repetida. Esta competência do Tribunal Constitucional tem uma ligação forte com a Constituição, embora não seja rigorosamente a garantia da Constituição, mas sim a garantia da legislação eleitoral, porque a Constituição diz que Portugal é uma democracia, a democracia está sujeita a determinadas regras, umas estão na Constituição, outras estão nas leis, e a função do Tribunal é assegurar que estas regras são cumpridas e, ao serem cumpridas, que os cidadãos possam ter confiança na democraticidade da formação dos poderes públicos, nomeadamente dos governos em Portugal. Esta é uma competência tribunal. Outra competência, que ainda é menos conhecida do cidadão comum, é a competência que o tribunal tem em matéria de impugnação das deliberações e das eleições que ocorrem dentro dos partidos políticos. Os partidos políticos são associações privadas, mas que têm funções relevantíssimas do ponto de vista constitucional. Desde logo, só os partidos políticos é que podem concorrer isoladamente ou em coligação a eleições legislativas e, portanto, eles têm um monopólio da formação da vontade política, e o Tribunal Constitucional tem a última palavra sobre a questão de saber, em linguagem muito simples, se aquilo que acontece na vida interna dos partidos está de acordo com a Constituição e com a lei dos partidos políticos e também com as próprias normas internas dos partidos, os seus estatutos, os seus regulamentos e por aí adiante. A atividade do Tribunal neste domínio pauta-se por um chamado princípio da intervenção mínima, isto é, o Tribunal só intervém em ultíssima instância e intervém apenas para garantir a regularidade dos procedimentos internos. Isto é, procura não invadir excessivamente a vida interna dos partidos, mas quer assegurar que os partidos políticos funcionam democraticamente. E, finalmente, o Tribunal Constitucional tem uma competência muito técnica, mas que também tem a sua relevância, e essa é de apreciar os recursos que são interpostos de decisões sancionatórias de uma entidade administrativa que funciona junto do Tribunal, que é a entidade das contas e dos financiamentos políticos, que verifica a regularidade das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e aplica sanções, coimas aos partidos políticos e às campanhas eleitorais, aos seus mandatários, quando eles violam a lei. E isto porquê? Porque a lei regula de uma forma muito minuciosa e exigente
aquilo que em inglês chama o problema do money in politics, o problema do financiamento da política. Esse financiamento é em parte público, com muitas restrições em Portugal, é também o financiamento privado, e o Tribunal Constitucional, mais uma vez, tem a última palavra na garantia da constitucionalidade e da legalidade, da sanidade financeira da nossa vida política. Tudo isto tem que ver com a integridade, no fundo, a defesa da alma da democracia. Uhum. E já agora, lembrei-me também que o Tribunal Constitucional também tem um papel importante em matéria de referendos. O que é que o Tribunal É Constitucional verdade. faz? Essa é uma outra competência do Tribunal Constitucional. Qual é a missão principal do Tribunal Constitucional? É saber se a pergunta que é feita aos cidadãos, que é uma pergunta que só pode admitir uma resposta de sim ou não, e se assim não for, o referendo já é ilegal, se essa pergunta é uma pergunta para cuja resposta a Constituição considera tolerável. Ou seja, se a resposta sim ou a resposta não são compatíveis com a Constituição. Se trata de um referendo local, isto é, de uma decisão a nível autárquico, a questão que se coloca é saber se aquela pergunta, admitindo duas respostas sim ou não, se estas respostas são compatíveis, naturalmente, com a Constituição, mas também com a lei. Porque o poder autárquico, sendo um poder administrativo, não é um poder de legislar, mas é um poder de administrar nos termos da lei. É esta a função que o Tribunal Constitucional tem. Mais uma vez, este controlo da integridade dos referendos tem uma ligação imediata com a tarefa maior do Tribunal Constitucional, que é assegurar o bom funcionamento da democracia. Muito bem. Vamos então agora falar sobre quem decide, efetivamente, os juízes do Tribunal Constitucional. E como é que esses juízes são escolhidos? É uma pergunta muito oportuna, porque eu julgo que há uma grande incompreensão pública sobre a razão de ser de um tribunal com as características do Tribunal Constitucional. Ora bem, o Tribunal Constitucional tem 13 juízes. Noutros países os tribunais constitucionais têm mais ou menos juízes. Na Alemanha são 16. Em alguns países são 9 juízes. Nós somos 13. Esses 13 juízes, em Portugal, são designados da seguinte forma. 10 são eleitos pela Assembleia da República por uma maioria de 2/3. E a razão de ser da maioria de 2/3 são 2/3 dos deputados que votam nessa eleição, desde que superior à maioria efetiva dos deputados em efetividade de funções. Na generalidade dos casos, os deputados presentes na eleição são, se não todos os deputados em efetividade de funções, quase todos, e, portanto, este é um grau de exigência muito alto. O normal é o Parlamento decidir por maioria, que pode ser maioria simples, também dita maioria relativa, ou maioria absoluta. Isto é uma supermaioria. E esta supermaioria exige-se para se ter a certeza de que o Tribunal Constitucional é um tribunal politicamente equilibrado, ou seja, sendo um tribunal chamado a decidir questões, que são questões extremamente difíceis e divisíveis, pelo menos em alguns casos, e que para cuja decisão é necessário interpretar uma lei tão aberta como a Constituição, a confiança pública que o tribunal merece é uma confiança diretamente proporcional ao equilíbrio político que está na sua gênese. Os 2/3 obrigam a que haja um amplo consenso parlamentar quanto ao elenco dos juízes do Tribunal Constitucional. Os outros 3 juízes são cooptados. O que é que isto significa? Que eles são escolhidos pelos 10 juízes eleitos pela Assembleia da República. E o que é que esta cooptação assegura? Assegura, por um lado, que há 3 juízes que são ainda mais independentes do que os 10 eleitos pela Assembleia da República. Eu já vou explicar porque é que esses também são independentes, apesar de serem eleitos pela Assembleia da República. Mas estes são ainda mais independentes porque eles não são escolhidos diretamente pelo poder político, mas por aqueles que são eleitos pelo poder político na sua encarnação mais democrática, que é o Parlamento. E estes 3 juízes cooptados, que são designados pelos escolhidos pela Assembleia da República, são de acordo com o método que está regulado na lei do Tribunal Constitucional e que assegura que esta designação não pode ser feita apenas por uma simples maioria dos juízes do Tribunal Constitucional, que tem que haver um entendimento também amplo no Tribunal Constitucional. É um pouco uma replicação dentro do Tribunal da exigência que é feita ao Parlamento para a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional. O que é que se pretende com isto? Que o Tribunal Constitucional seja equilibrado e plural no exercício da sua missão,
que não é de decidir se fulano tem direito a ser indemnizado por ter sido atropelado por cicrano na rua da Escola Politécnica, mas por vezes questões com a complexidade e a divisibilidade da questão de saber se é conforme à Constituição e em que termos a legalização da morte medicamente assistida. Ora bem, porque é que os juízes dos tribunais constitucionais em Portugal e em todos os países em que existem tribunais constitucionais são invariavelmente designados de acordo com este método, que é um método político? A razão de ser disto é evidente. Precisamente por o Tribunal Constitucional ter a última palavra sobre questões politicamente tão sensíveis e por essa última palavra sobrepor-se à palavra do próprio legislador, este tribunal tem que ter alguma legitimidade democrática. E essa legitimidade democrática provém precisamente da forma como os juízes são designados. Claro que se pode então colocar a seguinte questão, que é: para que é preciso um tribunal constitucional? Porque é que não há o Parlamento que tem a última palavra? Afinal de contas, os deputados são eleitos e depois respondem politicamente pelos resultados do seu trabalho. Bom, esta é uma pergunta que nos levaria a uma resposta muito longa, mas a função do Tribunal Constitucional é de impedir que o governo da maioria, que é indispensável à democracia, não degenere na tirania da maioria. A democracia não é o regime em que os muitos ou os mais controlam arbitrariamente os poucos ou os menos. Porque se assim fosse, as minorias, nomeadamente as minorias políticas, que são aqueles que são vencidos num determinado ato eleitoral, estariam submetidas ao arbítrio das maiorias. Não é isto que é um Estado de Direito Democrático. Num Estado de Direito Democrático, as minorias estão sujeitas às opções razoáveis, fundadas no interesse de todos, ao juízo político, portanto, das maiorias. E a principal função do Tribunal Constitucional é assegurar que as razões das leis são razões que respeitam todos como iguais. Não são a expressão do arbítrio das maiorias, são a expressão do juízo considerado, do juízo ponderado, do juízo respeitador e da deliberação sincera das maiorias. Perguntava agora, concretamente, estávamos a falar sobre os juízes do Tribunal Constitucional, como é que são tomadas as decisões? Em conjunto? Cada juiz pode individualmente tomar a sua decisão a propósito daquele caso? Têm de estar todos de acordo ou não? Como é que funciona? Como eu referi anteriormente, o Tribunal Constitucional decide umas coisas em plenário, os 13 juízes, e outras coisas em secção. O mais comum é decidir em secção. Isto é indispensável, porque senão o Tribunal Constitucional não conseguiria administrar a justiça em tempo útil, por uma razão de celeridade. Há aqui um conflito, que é: quanto mais tempo houver para deliberar, em princípio melhores são as decisões, mas uma justiça lenta é uma justiça que não é eficaz e, portanto, não é uma verdadeira justiça. Ora bem, quando o Tribunal Constitucional decide em secção, há algumas coisas que podem ser decididas só por 3, mas apenas se esses 3 estiverem de acordo, ou seja, por unanimidade. Se eles não estiverem de acordo, a questão tem que ser apreciada pelos 5 que integram a secção. E se houver desacordo na secção, aí a regra no nosso Tribunal Constitucional é a regra de que os juízes decidem por maioria. Isto é uma regra constitucional. A Constituição diz que, se não houver disposição em contrário, nos órgãos colegiais, a decisão é uma decisão maioritária. E no plenário também é assim. Há 13 juízes e os juízes decidem por maioria. Bem veem, aqui está a grande dificuldade da justiça constitucional. Quanto mais controversa e difícil for uma questão, maior é a probabilidade dos juízes se dividirem. E há circunstâncias, isso não é tão comum em Portugal de forma alguma como é nos Estados Unidos da América, em que os novos juízes do Supremo Tribunal muitas vezes dividem-se em 4. No Tribunal Constitucional Português não é muito comum haver decisões de 7-6, mas quando isso acontece, torna-se particularmente evidente como a justiça constitucional é extremamente controversa. E há aqui um paradoxo, que é: se o Tribunal Constitucional se substituísse ao legislador, isto é, se supusesse que a sua missão não é apenas a de editar, mas de se substituir ao autor e, portanto, de reescrever, 7 juízes não eleitos pelo povo, mas pelos representantes do povo e não politicamente responsáveis, teriam uma palavra mais forte do que aqueles que são eleitos pelo povo e são perante o povo responsáveis. E isto faria com que o nosso regime não fosse verdadeiramente um regime democrático. Como é que o Tribunal decide?
O Tribunal decide de uma forma peculiar. E essa forma peculiar é através da deliberação secreta. O que é que isto significa? Que, ao contrário do Parlamento, a discussão no Tribunal não é pública. Essa não publicidade da discussão implica que as deliberações do Tribunal tenham algum déficit de transparência. Mas tem uma enorme vantagem. É que os juízes do Tribunal Constitucional não estão a argumentar perante uma audiência. E, portanto, a discussão que há no Tribunal Constitucional é uma discussão que deve e pode ser orientada pelo juízo sincero dos juízes sobre a questão que está a ser discutida e não por qualquer tentação de agradar àqueles que estão a observar a deliberação. Este é um aspecto. Por outro lado, a deliberação é colegial, o que significa que quando os juízes se reúnem, eles estudaram o assunto, mas devem ir para a deliberação colegial com a abertura de espírito de serem persuadidos de que cometeram algum erro. Um erro que pode ser muito grande, de tal ordem que mudam inteiramente a opinião, ou um erro menor e, portanto, corrigem e aprimoram a sua opinião. Ou seja, a ideia, que é uma ideia antiga na filosofia política ocidental, de que se uma deliberação observar determinados parâmetros, determinadas regras, que, em princípio, o juízo de um colégio é um juízo superior ao juízo individual, porque a discussão é fecunda, permite um aprimoramento e uma correção recíproca das razões. Por isso, um grande professor de Direito Constitucional italiano e ex-presidente do Tribunal Constitucional italiano escreveu um livrinho em que diz o seguinte: os tribunais constitucionais decidem por maioria, mas a essência da decisão de um Tribunal Constitucional não é o voto, é o princípio. Ele diz, portanto, que a deliberação de um Tribunal Constitucional é uma deliberação não segundo o método do voto, que existe, mas o método do voto é sempre a etapa final do processo deliberativo, nasceu um método do princípio. O que é o princípio? O princípio é a discussão. O Tribunal Constitucional é um órgão genuinamente deliberativo. No Tribunal Constitucional não há partidos, no Tribunal Constitucional não há fações, no Tribunal Constitucional não há audiências, no Tribunal Constitucional há uma deliberação entre 13 juízes com seguramente convicções e pré-compreensões diferentes sobre a questão de saber qual é a melhor resposta possível a determinadas interrogações para as quais muitas vezes a resposta que se encontra na Constituição não é uma resposta evidente. Muito obrigada por esta importante conversa sobre o Tribunal Constitucional, dando aqui resposta então às principais questões dos cidadãos nesta matéria tão importante e desta função tão importante na nossa sociedade, que é ser o guardião da Constituição. Para acompanhar precisamente as decisões do Tribunal Constitucional, que também são publicadas no Diário da República, consulte em diariodarepublica.pt, acompanhe os nossos conteúdos em linguagem clara nas redes sociais do Diário da República e avalie este episódio no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube. Até ao próximo episódio.